Ô, Felipão, vamos falar aqui desse assunto do Cruzeiro, porque, olha, será que a SAF Pedrinho BH começou a subir no telhado? Essa é a pergunta que a gente faz a partir da declaração. Deixa eu até diminuir um pouco a tela aqui, para ficar mais fácil a leitura para a galera. Ops, esse Windows novo é uma verdadeira porcaria. Mas vamos lá. Belo plano de fundo com o céu aí. Céu e tal. Homenagear a raposa aqui, o azul. Mas ó, dono do Cruzeiro faz cobranças a Matos por erros do mercado e admite: o futebol é um péssimo negócio. Forte a declaração. O cara tá arrependido, será? Vamos lá, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que fez cobranças a Alexandre Matos, CEO do futebol, por conta do desempenho recente do time. O gestor considera que o departamento de futebol cometeu muitos erros no mercado, o que influencia em aportes que serão feitos pelo empresário nesse ano. Começou a tirar dinheiro demais do bolso do cara, a mulher do cara começa a falar e fica difícil, cara. A realidade mostra para todos nós erramos muito nas contratações, erramos bastantes. Não vou citar nome porque é deselegante, mas erramos. Conversei com o Alexandre e agora temos que errar menos, de preferência não errar. Puta pressão em cima do Mitsu, hein? A declaração de Pedro do Lourenço aconteceu em entrevista ao Tempo Esportes. Desde que ele assumiu a SAF e contratou o Alexandre, o Cruzeiro fez 18 contratações. O dono do clube entende que há um desequilíbrio em relação aos nomes buscados e vê como natural que as cobranças externas sejam direcionadas ao CEO pelo cargo ocupado. Fizemos contratações que não deveríamos, trabalhar para recuperar isso. Às vezes temos muitos para uma posição, mas não com o perfil que o técnico precisa. Ele sabe, eu conversei com ele e ele tem consciência. Não tem uma receita certa no futebol, mas o nosso departamento errou muito nisso aí, tá ok? E o Alexandre não é o chefe, então sempre cai nele. E o Alexandre é o chefe, então sempre cai nele a cobrança. Entre as 18 contratações, somando a janela do meio de 24 e início de 2025, houve um investimento superior a 200 milhões de reais. Comprar direitos econômicos de Christian, Fabrício Peralta, já emprestado ao Atlético, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lautaro Dias, Matheus Henrique e Caio Jorge. Além disso, houve investimento em torno de 50 milhões de reais para comprar João Marcelo, Vidalba e Matheus Pereira, que estavam emprestados ao Cruzeiro. Há valores a serem pagos em 2025 que tornam necessário o aporte de Pedro Lourenço ao clube. Ele diz de novo aqui: a torcida tem um pouco de razão, mas eu tenho cobrado dele, temos que melhorar. Esse ano vamos ter que fazer muito aporte no clube. Isso é reflexo de maus negócios que já foram feitos. Com a remodelação do elenco, o Cruzeiro tem uma das maiores folhas do futebol brasileiro, superando 20 milhões mensais. O valor também é puxado por nomes que não geraram gasto em direitos econômicos, como o Dudu e Gabigol, contratados na última janela. A soma desses fatores faz com que Pedrinho considere o futebol como um péssimo negócio. O empresário cita, além dos salários dos jogadores, as comissões recebidas por agentes envolvidos na negociação. O futebol como negócio é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio, mas hoje é um péssimo negócio. Não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores. É claro, a né? Leila já disse isso. Você é dono de um mercado, paga salário mínimo para caixa, você acha que... Acho que o Dudu vai ganhar o preço do repositor do arroz. Seu cara de patins, assim, no mercado. Pelo amor de Deus, cara. Só acende a luzinha do caixa, Pelo amor de Deus, enfim. Cara de patins é foda. Porra, cara aquele patins... cara, isso forçou a barra, velho. Porra. É foda. Eu trabalho na empresa, foda. Cara, isso nem sei se existe mais, cara. Puta que pariu. Meu sonho quando era criança era andar com essa porra aí, velho. Nossa, aquele patins de rodas paralelas, assim, tá ligado, né? Porra, parecia um sapato. Parecia um sapato, exatamente isso. Carrefour, a moça brotava assim no caixa e ficava derrapando. Exatamente. O que você precisa? E aquela porrada de caixa, assim. Isso que... Puta que pariu. Várias famílias brasileiras, assim, comprando seu arroz e feijão no 5º dia útil, cara. Puta que pariu. Estourou um detergente, a mina ia buscar. A criancinha... Mãe, sucrilhos, mãe, eu quero. Aquela monte de criança chorando. Porra, cara, mercado nos anos 90 era um negócio, era um grande rolê, cara.
Mas A enfim. Elaine disse que o Carrefour ainda tem, até hoje. É, Olha aí, pois não é. sabia. Eu não sei se o mercado BH tem aí, os supermercados É. BH. Eu trabalho na empresa de ser 3% de lucro, eu solto foguete. Se tem empresário que fala em 10% todos os meses, e você tem empresário que fala em 10% todos os meses. Salário de 2 milhões, que leva 200 mil todos os meses, e quem paga sou eu. Tem comissão, diferença de câmbio. É um tempo de muito aprendizado para O cara tá pagar a rede assustado, né? das despesas. O futebol é desproporcional. Agora estou mais ligado, tenho falado todos os dias com o pessoal dentro do clube, mas não é fácil. Para eles tudo Hum, pode. Claro, né? Os caras vêem uma montanha de dinheiro aí. Pedro Lourenço hum. comprou a SAF do Cruzeiro há quase um ano, das mãos de Ronaldo. Vale lembrar que a necessidade de investimentos foi algo assumido por ele no início da gestão, visando um salto de qualidade da equipe. Aí aqui fala um pouco da campanha do Cruzeiro no ano passado. Felipe, é sinal aqui de que a passagem do Pedrinho Lourenço pode durar muito menos tempo do que se espera no Cruzeiro? Cara, a gente alertava, né, no começo do ano aí, em várias aparições, não só aqui na live, mas também no nosso podcast, que as contratações que o Cruzeiro estava sinalizando no mercado eram contratações que talvez o tempo dos jogadores já tivesse ido, né? Se esse elenco do Cruzeiro atual é montado em 2018, por exemplo, seria um baita time. Se é montado em 2019, em 2020, seria um baita time. O Dudu, Gabigol, Fagner, Cássio, todos esses jogadores já passaram a melhor fase deles. Já passaram. E assim, o Pedrinho, essas declarações dele, eu já vi declarações bem parecidas da presidente do time que eu torço, que é o Palmeiras, a Leila Pereira, já disse isso, que quando sentou na cadeira de presidente do Palmeiras se assustou com os valores que os jogadores recebem, com o preço que os jogadores têm no mercado, jogadores de qualidade, com justamente essa questão das comissões aos empresários, que a gente tem visto no Corinthians, por exemplo, como essa questão vira uma bola de neve se você deixar ela correr, deixar ela passar, dever para os empresários. Então, cara, esse tipo de declaração aí já, se eu fosse cruzeirense, já ficaria com um pé atrás, assim, de ele viu que o buraco é mais embaixo, ele viu que não é a farra do boi, que não é um mundo de maravilhas, que precisa ter critério. Eu acho que o Cruzeiro não teve muito critério, né, cara, pra montar esse time. O que que você pensa em ao trazer? Beleza, se você traz um dos dois, se você traz, por exemplo, o Gabigol, mas não traz o Dudu, beleza. Ou se você traz o Dudu e não traz o Gabigol, ok também. Mas você trazer os dois, são jogadores que ganham muito, que custam. O Cruzeiro não pagou os direitos econômicos federativos desses jogadores, pagou salário, vai pagar salário pra eles. E alto. O Gabigol vai ganhar, pô, ganha 3 milhões, o Dudu ganhava 2 milhões e 800, 2 milhões e 700 no Palmeiras. Ambos eram os maiores salários do Brasil quando jogavam por Flamengo e Palmeiras, respectivamente. Não sei agora, mas as notícias que a gente acompanha são que eles ainda recebem muito, né? Então, e entregam pouco, né? Tem entregado muito pouco dentro de campo. O Gabigol, tô cada vez mais me convencendo que talvez ele já tenha ido mesmo. Porque ainda acreditava nele há uns 4, 5 meses atrás aí, pelo desempenho dele na final da Copa do Brasil, me chamou a atenção. Aí, pô, o cara é um decisivo, puta jogador, jogador de jogo grande, etc. Mas assim, cara, eu vi uns lances dele contra o Inter, domingo. Meu Deus do céu, cara, parece Space Jam, assim, aquele filme do Michael Jordan, quando roubam os talentos dos jogadores, assim, da NBA lá, que os caras ficam parecendo o João Bobo jogando basquete. Parece o Gabigol, cara. Parece que chegou alguém assim, roubou o talento dele, de jogador de futebol, e levou embora. E deixou só a carcaça ali. O cara não consegue ficar em pé, velho. Não consegue ficar em pé. O Dudu tem a questão do joelho ainda que parece que impede a velocidade, o movimento natural que ele tinha, enfim. Fora os outros jogadores também, né, cara, que o Cruzeiro trouxe, que de fato não resolvem nada. E me causa uma certa preocupação do quê? Acho que o Leonardo Jardim, que é um cara bem rodado na Europa, um treinador com uma mentalidade diferente dos treinadores brasileiros,
Cara, acho que quando ele teve esse ato aí da eliminação do Mineiro pro início do Campeonato Brasileiro, ele viu, analisou o elenco e deve ter chegado no Alexandre Matos ou no próprio Pedrinho e falado, ó, com esse elenco aqui, com esse tipo de jogo. Ele até chegou a dar uma declaração nesse sentido na Ele época. falou que time. Que Que dinheiro, jogador. dinheiro não é o suficiente para você ter um bom time. Exato. Então, cara, acho que o Cruzeiro foi muito. O Pedrinho foi muito torcedor e pouco racional nessa hora. E aí entra até um eu faço até um meia-culpa, né? Porque já cobrei muito a Leila Pereira de não, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. E ela sempre pezinho no chão e tal, observando bem o mercado. Esse ano aí abriu mais o bolso do Palmeiras para fazer contratações. Até agora, muitas delas não se justificaram. A torcida tá esperando o Abel dar um jeito no time, mas é isso. Você fica. Tem que trazer, tem que trazer, tem que trazer, mas você tem que ter um critério, pô. Você tem que ter um padrão ali, você tem que ter alguém para analisar e fazer essa checagem de, pô, vamos investir aqui, vamos investir ali, como que vai ser essa peça com essa peça, vai dar jogo com esse, com esse. E acho que o Cruzeiro não fez isso, cara. O Pedrinho foi muito na onda da torcida ali. Não, agora a gente pá, é Gabigol, é Dudu, é Cássio, é Fagner, é não sei quem. E a gente tá vendo que em campo não pode não dar liga, né, cara? Cara, tem algumas coisas a dizer. Primeiro que esse papo de não saber que o futebol é tão caro, isso é balela. Se você tá apto a comprar um clube, sabe muito bem o valor que as coisas estão. Não é possível que o cara não sabe o salário de jogadores. Isso é puta papo de... Sabe, pra mim mentiroso. Ele sabia os valores do futebol, sim. Né? O que acontece é o seguinte, ele esperava que bastaria colocar essa grana e o Cruzeiro iria voar. Porque ele achava que esses nomes todos aí iam jogar pra caramba, né? Porque é isso, no futebol não basta você investir em nome, você precisa investir em inteligência. É um modelo completamente diferente que fez o Botafogo, que foi buscar vários nomes mais desconhecidos, menos badalados, mas por base de uma inteligência maior, um scout mais preparado, etc. E deu no que deu. O modelo adotado pelo Pedrinho, por conta inclusive da própria característica dele, que todo mundo já que conhecia ele dizia, ele vai atrás de medalhão, ele gosta de medalhão. Isso foi sempre notório. E hoje tá mais do que provado que tá dando errado, que deu errado. Agora também passa pela figura do Alexandre Matos, que é uma figura condecorada por Deus e o mundo, é um cara que, o poder de convencimento é ótimo, etc. Mas a verdade, cara, é que os últimos trabalhos do Alexandre Matos são ruins. Por onde ele passou, Atlético Paranaense, Cruzeiro tenta sido ruim, Atlético Mineiro e tudo mais. Vasco. Nossa, a passagem do Vasco ele foi trágica, né? Então, assim, e outra, um cara que apostou no Diniz ano passado, que apostou no Diniz esse ano, depois da tragédia que foi o Diniz ano passado, atrasou o planejamento do clube mantendo o Diniz, aí contrata um treinador, esse treinador percebe que a montagem de elenco foi equivocada e os caras estão em meio à disputa do Campeonato Brasileiro com uma janela fechada. O que eles vão fazer? Vão mandar todo mundo embora e vão montar um time novo na janela do Cruzeiro? Vai ser um ano que o Cruzeiro não vai brigar pelo que gostaria, vai tentar tirar o máximo desse trabalho e pode correr o risco, inclusive, do Leonardo Jardim acabar se desgastando com a torcida e você perder um puto treinador promissor, bom pra caramba lá na Europa, porque o seu elenco é o elenco de 2018, jogando em 2025, entendeu? Então, assim, cara, realmente, tudo errado no Cruzeiro. Cruzeiro que tem o São Paulo agora no Morumbi, jogo difícil pra caramba. E olha, quem vê os números, o Cruzeiro ganhou do Mirassol em casa. O Cruzeiro foi dominado pelo Mirassol em casa. O Cruzeiro teve 2 finalizações no gol, 2 gols. O Mirassol teve 6-7. Posse de bola, o Mirassol teve quase 60% de posse de bola em pleno Mineirão. Chances criadas, o Mirassol teve muito mais que a do Cruzeiro. Quem viu o 2-1, o Mirassol inclusive perdeu um pênalti com o Reinaldo. O resultado foi enganoso, aquela vitória do Cruzeiro em cima do Mirassol, que é um dos candidatos à queda no Campeonato Brasileiro. Então, assim, de quem esse time vai ganhar? De quem esse time vai bater? Eu sei, teve um jogador expulso contra o Inter, e aí muda a história de um jogo, mas eu acho que é perder de qualquer jeito. Contra o São Paulo, que Cruzeiro que a gente vai ver? Não tem nenhum São Paulino hoje esperando o Cruzeiro e falando, não, mano, um empate de repente. É atropelar os caras. Hoje o Cruzeiro é visto como um time fraco.
Sim. Um time que foi eliminado pelo América Mineiro e foi incapaz de evoluir. Entendeu? Então, assim, sinceramente, eu não sei, acho que não briga pra não cair, acho que isso é exagero, mas é um time que deve, cara, pode ser que fique na segunda página. Só pegando o Sul-Americano, não foi pra isso que o Pedrinho botou dinheiro, cara. É um fracasso. E aí você vai acumulando. Ele precisa reconhecer que não só o investimento dele em jogadores foi equivocado, mas o departamento de futebol, a montagem do departamento de futebol dele foi equivocada. Que ele tem dinheiro para isso, montar um super departamento de scout, trazer um CEO mais bem preparado do que o Alexandre Matos, que é muita garganta e pouco resultado. E a partir disso, ir fazendo as mudanças necessárias aos poucos, dando respaldo para o técnico. Mas você acredita que ele vai fazer isso? Eu não acredito. Se enfiar aí mais 3, 4 derrotas seguidas, vai sobrar pro técnico, ele vai ser mandado embora. O Alexandre Matos vai continuar e a roda vai seguir girando nessa toada, Felipe. E Eu acho porque é a SAF com mais cara de modelo associativo que a gente tem, porque o Pedrinho é o típico presidente de clube antigo dos anos 90 que a gente tem, cara. É isso. É. A boa fase do Alexandre Matos acho que já foi, né, cara? Acho que já foi. Eu vi alguns cruzeirenses aqui na live relembrando dos times de 2013, 2014, que ele montou, que ele trouxe Everton Ribeiro, que brilhou no Coritiba, Ricardo Goulart, montou um time bom ali, Cruzeiro foi bicampeão com Marcelo Oliveira, né, e depois acabou gastando mais do que deveria por conta de administrações deploráveis, assim dizendo, né, Wagner Pires de Sá, enfim, Itair Machado, enfim, essa galera aí que afundou O Cruzeiro time era mais em bem gerido 2019. pelo Ronaldo, é que não tinha o dinheiro, porque o Ronaldo não metia a grana. Mas Mas assim, a torcida não ficava puta com o Ronaldo ficava. justamente porque ele não fazia esse tipo de Então, contratação. mas. Muita gente, eu vi muito cruzeirense apoiando o Pedrinho. Mas se você Agora metesse. o Cruzeiro vem aí, agora o Então. Cabuloso voltou, que não sei o quê. Torcedor. Cara, se você disser hoje, o Gabigol não tá jogando nada, né? Se você disser hoje pra torcida do Palmeiras que o Palmeiras tá contratando o Gabriel ou pra do Santos, os caras vão ficar felizes, mano. Torcedor, velho, vai sempre esperar o melhor do cara, na esperança. Aí vão fazer aquele marketing, o cara chegando, pá, não sei o que, vai todo mundo acreditar. Até o cara jogar 3 jogos, não jogar nada, e aí se voltar contra ele. Mas torcedor, bicho, não pode balizar nada, porque é muito, muito emocional. No jogo do Santos, agora, no final de semana, tinha um torcedor lá que foi relatado pela reportagem do Murilo Tauro na Globo. Passou o jogo inteiro xingando o Caixinha, ele fez 2 alterações. Os 2 caras que entraram fizeram o gol e começou a pedir desculpa pro Caixinha. Falando que ele era ótimo e que não sei o quê. Torcedor é isso, cara. Isso é o suco de Brasil, cara, suco de torcedor. Isso é torcedor. É. Entendeu? Então, você ser balizado por isso, por uma parada extremamente passional, ganhou, tá ótimo, perdeu, não presta, ninguém chega a lugar nenhum. Entendeu? Enfim. Cara, exatamente. A fase do Matos já foi, cara. Já foi. Dá o check-in. E outra, quando ele deixou o cabelinho de gel pra trás no passado, acabou. Ó, esse cabelinho aí. E olha aí a foto, ó. Olha a foto. Tá sem o gel. Sem o gel, não. Cabelinho natural, não. Não. O Matos raiz é o Matos aqui, ó. Pá. Gel e mullets. 4 e um mulletzinho, aqui, é isso aí. Camisa semi-aberta. Não, é isso. Esse Alexandre Matos aí não convence ninguém. Esse foi o Matos que convenceu o Gomes a desistir de assinar com Boca. Exatamente. Que trouxe o Veiga com 20 anos pro Palmeiras, apostando lá na frente. Que trouxe o Zé Rafael. Que trouxe, o Dudu. Que trouxe vários jogadores aí que fizeram história no Palmeiras. Trouxe o Scarpa, brigou com o Fluminense. Pô, esse era o Matos, velho. Esse era o Matos. Trouxe o Mina. Pô, grande Alexandre Matos. Montou um Palmeiras histórico. Te amo, Matos. Saudades. Agora, Felipe, precisamos partir pro assunto principal da live aqui. Já 1h14, a live tá mais longa, mas... Pera aí, deixa eu só ler o superchat do Oswaldo de Sá, que diz: Gabigol tem a idade, a fama e o desleixo de quando o Luan chegou no Timão. Eu falo isso há um ano. Eu vinha falando também com alguma frequência nos 4 grandes e o Felipão aí, ó, discordava de mim todo o programa. Quê? Que o Gabriel parece ser o novo Luan. Cara, discordei.
Discordava porque acreditava que Gabriel Barbosa ainda poderia entregar, mas é como eu disse, né, cara? Parece que chegaram aqui na Terra e, ó, sugaram o talento do rapaz, velho. É. Um jogador qualquer, assim. Pô, o Gabigol sempre foi técnico, o Gabigol sempre teve qualidade com a bola no pé. Por mais que estivesse em má fase, ó, ele sabe dominar uma bola, ele sabe parar uma jogada. Cara, eu vi um lance um compilado no Twitter ontem. Pô, ele errando o tempo de bola, assim, a bola É. quicando na frente dele, ele pulando assim, igual uma criança, assim, perdida no parque do pai, assim, sabe? E a bola passando por cima dele, assim, a torcida do Inter aloprando, assim, ele desesperado. Você vê que o cara tá incomodado com a fase, assim, cara. É assustador o declínio do Gabigol. É. O Gabigol e Dudu não vão performar em um time com Wallace, Wanderson, Eduardo, Gamarra e Lautaro. Vocês não falam dessas peças? Os dois não salvam o elenco ruim. Alexandre Gastos, péssimo profissional. Opinião de Luiz H. Aqui. Não, Luiz, assim, eu acho que o elenco foi mal montado como um todo, mas, claro, vai decair em cima dos caras mais famosos, né? E os caras têm que resolver o problema do Cruzeiro também, meu. Entendeu? Enfim.